apegue tanto a semana como contagem de dias, porque o que interessa para ele aqui é um grupo de 7 semanas de anos, como ele diz aqui, como ele vai dizer mais à frente. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, veio 7 e veio 69. O ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolação foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Olha aqui, revelação. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Você primeiro teve 7 semanas, 62 semanas. Depois você tem uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Muito bem. Com esse texto, você tem algumas situações históricas muito claras. Daniel está vivendo no cativeiro. Primeiro cativeiro, 586 a.C., foi o cativeiro babilônico. A Babilônia caiu, como Daniel mesmo havia visto em visões. Deus havia revelado para ele. A Babilônia cai, se levanta a Medo-Pérsia. Com a Medo-Pérsia, você tem agora Daniel nessa corte. E Daniel está orando para que a profecia de Jeremias, que havia previsto 70 anos de cativeiro, se cumprisse, e para que o povo estivesse pronto para o cumprimento dela. Daniel está orando insistentemente a Deus para que o povo estivesse apto a ser abençoado pelo cumprimento dessa profecia, para que retornasse para a terra. O anjo Gabriel é enviado, as hostes demoníacas tentam deter, Miguel é enviado para liberar o caminho. Gabriel chega até Daniel e revela o quê? As 70 semanas de Daniel, que não são uma revelação ligada só à volta de Judá do cativeiro, mas são uma revelação acerca da escatologia, uma revelação acerca dos últimos tempos. E quando ele traz esses grupos, primeiro 72, eu até coloquei mais para frente, de uma forma bem clara aqui, deixa eu só localizar, para a gente se guiar direitinho aqui, mas eu coloquei mais para frente aqui, de uma forma bem esclarecida aqui, ó. Você tem esse primeiro grupo, tá certo? Você tem esse primeiro grupo aqui, 7 semanas, que dão 49 anos, ou 17.640 dias. Desde a assinatura do decreto de Artaxerxes, que era o rei na época do retorno do cativeiro, tá certo? Ciro já havia assinado, e depois esses reis deram continuidade. Para a reconstrução de Jerusalém, em 445 a.C., até o fim do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. Temos o primeiro período de 7 semanas. Então, quando aquela revelação começou a se cumprir, o primeiro grupo foi até 49 anos, com a reconstrução do templo, dos muros, tá certo? E a volta do culto. Começaram novamente a celebrar, a cultuar a Deus. Você tem as primeiras 7 semanas. 62 semanas durante este segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, que são livros apócrifos, estão nas Bíblias católicas, só que são livros com conteúdo histórico. Então falam das perseguições que Israel sofreu nessa época. Por exemplo, nessa época, durante o cumprimento das 62 semanas, você tem o Império Medo-Persa cai, como Daniel havia previsto, e vem o Império Macedônico, com Alexandre o Grande, conquista toda a região. Depois Alexandre morre, 4 generais assumem. 2 generais, que são Ptolomeu e Seleuco, ficam com a região do Egito e da Palestina, disputando entre si, guerreando entre si. Dentre os Seleucos, levanta um chamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes é um dos anticristos, conforme João nos aborda lá na sua carta, que já acerca do final dos tempos, já há anticristos entre vós, e também se levantará um que será o anticristo. Então, já temos anticristos trabalhando ao longo da história, aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus. No caso de Antíoco Epifanes, ele se levantou para eliminar todos os judeus. Ele matou tantos judeus quanto ele pôde, ele queimou tantos livros sagrados quanto ele pôde, ele proibiu que se celebrassem festas sagradas.
Ele invadiu o templo e profanou o templo, sacrificando uma porca no Santo dos Santos e lambuzando tudo com excrementos, com sujeira e sangue. Então ele foi um dos anticristos que se levantaram. Como Hitler também foi um anticristo, que se levantou novamente para perseguir os judeus, para tentar eliminá-los da face da terra. Mas mesmo com o levante de todos esses, nenhum deles pode ter sucesso, porque Deus, na sua glória, já havia tudo previsto e já havia decretado sobre o povo de Deus que haveriam promessas ainda a se cumprir, como Paulo diz na sua carta: eles foram arrancados para que nós fôssemos enxertados, mas acerca deles Deus tem muito a cumprir ainda para o tempo escatológico. Então nós temos aqui em Israel um relógio escatológico. Israel é um relógio escatológico. Nós temos aqui a situação das 62 semanas, que elas vão se cumprir quando? Você vai ter aqui o final do ministério de Neemias, tá certo? Que eu estava falando aqui. 1º e 2º Macabeu, ocorrem a queda do carneiro com 2 pontas, visto por Daniel, a ascensão do bode com a queda do seu grande chifre, que é Alexandre, a manifestação de um dos anticristos na pessoa de Antíoco, a vinda do animal terrível, que Daniel havia visto, que é Roma, o ministério de Cristo, o Messias, sua morte e ressurreição, que inaugura o período da igreja, que nós chamamos de parêntese profético, e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general, tá certo, Tito, em 70 depois de Cristo. Então nós temos aí 49 anos, mais 434 anos, que são as 62 semanas, 483 anos, desde a ordem de Artaxerxes até a vinda de Cristo, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Nós temos aí a palavra de Deus se cumprindo de uma forma perfeita, de uma forma absoluta. Então, quando nós olhamos para essas situações, nós não temos diante de Deus, nós não estamos desorientados, nós não estamos sem uma bússola, nós não estamos andando como cego no escuro. Você só tem uma desorientação se você não se submete à palavra de Deus. Inclusive os judeus não aceitaram Cristo. Por quê? Porque não respeitaram a palavra de Deus como ela é. O profeta Daniel já havia profetizado na sua época que ungido virá e ungido será morto, tá certo? E o povo, tá certo? A terra, a nação seria perseguida, seria destruída. Então, se eles houvessem prestado atenção na palavra de Deus, eles teriam certeza que Jesus Cristo é o Messias. Como nós temos observado a palavra de Deus, como nós temos nos submetido à palavra de Deus, como nós temos respeitado a palavra de Deus na sua integralidade, não resta dúvida no seu coração: Jesus Cristo é o Senhor. As palavras dele não caem por terra, as promessas dele se cumprirão, e ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, como ele havia prometido. Não tomarei do suco da vide. Na última ceia ele disse: não provarei mais do suco da vide até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Eu vos levarei para mim, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Jesus Cristo vai buscar a sua noiva. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão, se reconcilie, venha para Cristo, submeta-se a Cristo como seu Senhor, porque Ele vai buscar a sua igreja. A qualquer momento Ele vai levar a sua igreja. A última semana, que é a semana que estamos enquadrando aqui na grande tribulação, Ele firmará uma aliança. Ele firmará uma aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma semana, 7 anos, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Nós temos aí Daniel falando muito claro acerca deste que firmará uma aliança. Jesus Cristo também fala acerca dele. Jesus Cristo disse: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então aquele que estiver no campo, não volte. Aquele que estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Alguns que interpretam erroneamente
olham para esse texto como se esse texto se referisse à igreja. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, né, cometem essa falha, cometem esse erro. Só que quando você olha para esse texto e você compara ele dentro do contexto no qual ele está inserido, você vê que primeiro Jesus Cristo trata com a igreja, acerca daqueles que ele enquadra, onde estiver o abutre, onde estiver o cadáver, ali se ajuntam os abutres, que ele virá como um relâmpago, tá certo? Então você tem primeiro Jesus tratando com a igreja será arrebatada, a igreja será levada, a igreja será tirada, mas aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor, mas aqueles que não se inclinaram a Ele, porque na Bíblia diz, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu dobro meus joelhos voluntariamente, eu reconheço Jesus Cristo voluntariamente, mas aqueles que resistirem, um dia vão ter que dobrar o seu joelho à força, e a sua língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Então, a igreja que já tem confessado não participa desse texto, mas aqueles que ficarem do arrebatamento e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, é para eles que essa mensagem é destinada. Jesus Cristo, na sua misericórdia, diz: ai de vocês naquele dia, no dia que, como Daniel disse, se levantará um que firmará uma aliança. Vocês estão olhando ali, ó, aquela foto, é uma das fotos mais famosas sobre Jerusalém. Alguns chamam de Mesquita de Omar, mas na verdade é um erro. Aquilo ali é o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é como que um santuário. Ele guarda dentro de si uma pedra preta, tá certo? Que conforme a mitologia islâmica, Maomé subiu ao céu nessa pedra. Então para eles esse lugar é muito santo, é um lugar muito precioso. Ao lado desse local chamado Domo da Rocha está a Mesquita de Omar, de fato. Então toda essa área é muito santa para o islamismo, é uma área muito preciosa para eles, e está encravada no centro de Jerusalém, tá certo? Então você tem a situação na qual Israel, em 1947, se eu não me engano, 46, 47, Israel retorna da diáspora. A diáspora, ou seja, a dispersão na qual Israel estava desde o ano 70 da era cristã. Vocês já pararam para pensar no que é um povo não ter terra? Pense você é brasileiro. Pensa você se uma nação mais poderosa invade aqui e fala, ó, vaza, tchau. Pega seus mulambos, pega suas coisas e vaza. Aí você vai correr para onde der e você vai passar desde o ano 70 da era cristã até o ano 1947 vivendo na terra dos outros, vivendo no país dos outros, sem ter como se defender, vulnerável, tá certo? Exposto por não ter a sua nação. Essa foi a situação de Israel. Mas Israel, cumprindo a profecia lá de Isaías, quem já viu em nenhum lugar da história uma nação nascer num dia só? Um povo nascer em um momento só. Isaías foi usado por Deus para profetizar que Israel passaria desde 70 da era cristã até 1947 como um povo sem nação, um povo sem terra. Mas em 1947 foi votado na ONU. E quem deu o voto de Minerva para decidir a questão foi um brasileiro, votando pela restauração, ou seja, pela constituição de um Estado para Israel, a concessão de terra para o Estado de Israel. Então você tem Israel voltando a ser uma nação, nesse período de 1947. Ele volta a ser nação, ele consegue dominar aquela região. Atualmente ele coloca sua capital em Jerusalém, que era Tel Aviv antes, agora está em Jerusalém. Mas mesmo com toda essa situação, Israel vencendo 6 nações ao mesmo tempo na guerra de Yom Kippur. 6 nações se levantaram simultaneamente e ele venceu a guerra em todas as frentes de batalha. Mesmo assim, isso aqui Israel não consegue tomar. Sim. Esta área ocupada por esse Domo da Rocha é exatamente a área onde ficava o templo. Onde ficava o templo de Salomão. O templo que foi construído por Salomão, pelo monarca Salomão. Você tem hoje a chamada Sociedade do Templo. A Sociedade do Templo, que está lá em Israel, eles têm menorá pronta, eles têm as mesas, tá certo? Eles têm os altares, eles têm a vestimenta, eles têm todos os utensílios, só não tem a arca. Mas eles têm todos os utensílios prontos para reiniciar as atividades do templo. Eles estão na expectativa
Eles estão esperando pelo start, pelo ok, para retomar toda a atividade de celebrações do templo, sacrifício de animais, todo culto que eles imaginam ainda está em vigor, porque eles não leem, né, no livro de Hebreus, que o Cordeiro, que é Cristo, Cordeiro perfeito, sem mancha, entregou o seu sangue por nós, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, tornando todo esse sacrifício aqui obsoleto. Mas eles estão esperando pela possibilidade de reativar esses sacrifícios. E como que isso será feito? Quando a igreja for tirada dessa terra, quando o anticristo se levantar para governar, ele firmará uma aliança. Daniel já havia profetizado. Daniel profetizou a restauração, aconteceu. Daniel profetizou a vinda do ungido e a sua morte, aconteceu. Daniel profetizou que uma nação terrível viria e destruiria tudo, aconteceu. Cumpriu-se na profecia de Cristo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso aconteceu. A única coisa que resta, a última, a 70ª semana de Daniel, quando aquele que se levantar para assumir esse governo, firmará uma aliança com Israel. Nessa aliança, qual é o grande trunfo, qual é a grande promessa? Que ele conceda novamente o território, o local para a reconstrução do templo. A sociedade do templo já está pronta, aguardando isso, aguardando que o templo seja reconstruído. A estratégia que o anticristo vai usar para conquistar Israel, para firmar uma aliança com ele, é a mesma estratégia que Herodes já usou no tempo dele. Herodes, que dominou, que foi um rei sobre Israel na época de Cristo, e ele era odiado pelos judeus. Ele era odiado pelos judeus. Por quê? Ele tem uma ascendência idumeia ou edomita. Então ele tinha alianças importantes com os romanos colocaram ele como rei. E os judeus o odiavam, detestavam. E o que ele fez para ganhar, para conquistar os judeus? Ele não somente melhorou, mas ele praticamente ampliou e reconstruiu todo o templo. Então o templo que havia sido construído na época de Esdras e Neemias, ele vai e emprega mão de obra especializada, atende todos os critérios dos sacerdotes, dos fariseus, com relação à guarda de sábado, santificação, e reconstrói aquele templo, e embeleza aquele templo, e torna aquele templo uma obra magnífica, tanto que os discípulos, caminhando com Cristo, eles chamam a atenção, fala: Senhor, olha que pedras maravilhosas, olha que cores extraordinárias. Eles estavam encantados com aquilo. Herodes conseguiu ganhar a simpatia deles com isso. E aí Cristo, olhando para aquelas pedras, para aquele templo, diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nosso templo, nossa morada, nosso local de adoração não são construções. Cristo Jesus é o nosso templo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se move em nós. Então, se tem templo de mármore, ou se tem templo de madeira, isso não importa. O que importa é que Deus esteja no nosso meio. É que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós. Porque nós é que somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus. Então, os discípulos mostraram esse encantamento que Herodes conseguiu ganhar. Na mesma estratégia que Herodes, virá o anticristo. O anticristo se levantará e ganhará os judeus com esta lisonja. Olha, vamos remover aqui esse santuário e vocês vão reconstruir o templo. Eu vou ajudar vocês, vou financiar. Quando ele reconstruir, como disse Daniel aqui no texto, e firmará a aliança por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Durante 3 anos e meio será reconstruído, o templo. Os cultos retomarão, como eles já estão esperando. Só que depois de 3 anos e meio, o culto será cessado. E como Cristo já profetizou, quando vides a abominação da desolação no lugar santo, então ele se colocará, ele mesmo, no lugar santo, se colocará ele mesmo dentro daquele templo e exigirá para si a adoração. A adoração não é para o Deus do céu, a adoração é para mim mesmo. E quando ele exigir essa adoração e os judeus rejeitarem adorá-lo, virá o que chama-se grande tribulação. Virá a grande perseguição. Perseguição que já estava acontecendo sobre aqueles que ficaram do arrebatamento.
e essa perseguição se estenderá também aos judeus que agora haverão de quebrar essa aliança com ele. Então temos aí os textos de Daniel que nos falam acerca desse período. Quero falar um pouco mais, falando acerca de Apocalipse. Algumas coisas que eu quero explicar rapidamente, que o tempo não espera. O Apocalipse usa uma estratégia chamada linguagem parentética. O que é linguagem parentética? Ele vai numa narrativa, tá certo? Numa sequência, depois ele interrompe a sequência, abre um parêntese, aí recapitula alguns temas e segue a narrativa. Então você vê isso em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 7 é a primeira linguagem parentética, quando ele fala dos 144 mil. No capítulo 7, depois capítulo 10 é o segundo parêntese, depois capítulo 14 é o terceiro parêntese, e no capítulo 16 é o quarto parêntese, tá certo? Então só para você ter uma ideia da estrutura do texto. Não vou demorar aqui porque não há tempo suficiente para isso. Mas eu quero junto com vocês fazer algumas leituras. Vamos lá, vamos fazer algumas leituras aí para vocês não dormirem, que é muita coisa. Eu reconheço que é cansativo, que é difícil, mas é importante. O Senhor Jesus Cristo, Ele reservou esse momento para você, para que você pudesse estar se alimentando desse tipo de conteúdo. Abre a Bíblia em Apocalipse 6:2, por favor. Abre aí, vamos dar uma olhada no que tem lá. Apocalipse 6:2. Apocalipse 6:2 diz o seguinte, eu vou lendo aqui para ganhar tempo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, algumas escolas de interpretação, existem algumas escolas, eu nem passei por isso porque não há tempo, mas você tem escolas de interpretação simbolista. O que é essa escola simbolista? Ela olha para o Apocalipse e sai alegorizando tudo. Não, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma alegoria. Não, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é literal, isso aqui não vai acontecer assim. Por que alguns usam dessa ferramenta? Para facilitar a sua vida, para não estender um estudo que tenha que enquadrar cada evento dentro do seu momento. Porque quem lida com o Apocalipse respeitando sua literalidade tem que trabalhar, tem que laborar muito para entender cada situação, para colocar cada situação dentro do seu momento. Então, aqueles que de fato respeitam o texto bíblico na sua literalidade, tem que gastar tempo com isso, e tem que gastar saliva com isso, né? E gastar também, cansar vocês de tanto falar para poder trazer algum entendimento. Mas alguns preferem tomar um atalho, aí sai alegorizando tudo. Só que isso é desrespeitar a própria Bíblia. Então, existem algumas escatologias